Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar da nova função LET, que é muito interessante e permite o armazenamento de dados dentro da função. Permite criar uma espécie de variável dentro da função. Olha só que interessante. Então fica até o fim do vídeo, eu vou mostrar quando ela é útil, quando não é. Desce aqui na descrição, baixa a planilha e bora para a tela. Poxa, Everton, que raio de função LET é essa? Olha só, gente, uma função nova bem interessante aí, função LET. Ela permite você armazenar dados dentro da função, atribuir valores e depois realizar o cálculo. Primeira coisa que vale comentar é que ela fica aqui nessa categoria, categoria de texto, é uma função de texto. Olha ela aqui, ó, função LET. Quando eu clico aqui na função LET, vamos ler o que ela fala? Atribui resultados de cálculo a nomes, útil para armazenar cálculos intermediários e valores, definindo nomes dentro de uma fórmula. Esses nomes só se aplicam dentro do escopo da função LET. Muito interessante. Se você definiu nomes, ele vai respeitar o que você definiu na função. Não tem como fugir disso, tá bom, gente? É parecido quem faz variáveis lá no VBA. Depois que você definiu as variáveis, ela só vai aceitar aquele tipo de dado. Tem alguma similaridade, nós vamos entender melhor. Então aqui, gente, nós temos dois exemplos bem legais. O primeiro deles, nós vamos criar 4 variáveis dentro da função, a variável A, B, C e D. E para cada uma dessas variáveis, nós vamos atribuir o valor 25. Poderia ser outros, só para ficar um valor redondo aqui. 25, 25, 25. E depois de atribuir as 4 variáveis, nós vamos fazer o quê? Uma conta. Poderia ser uma subtração, uma adição, tudo dentro da função LET. Olha que interessante. O outro exemplo vai ser bem legal, porque nós já vamos achar uma forma de utilizar a função LET, juntando duas funções que geram números aleatórios, que eu gosto bastante. Então vamos lá, gente. Para começar aqui a função LET, igual LET, abro parênteses. Perceba que a sintaxe da função, vou aumentar um pouquinho, olha o que ela faz. Nome 1, o valor do nome 1 e o cálculo, ou você passa para o nome 2. E se eu não estou enganado, ela pode acumular até 255 nomes. Olha só que interessante. Então é simples, gente. Você vai, nome 1, qual que é o valor do nome 1? Depois, nome 2, qual que é o valor do nome 2? E assim por diante. Você pode fazer muitos. Nesse caso, nós vamos fazer 4, ok? Olha que legal. Esse tipo de função, eu recomendo que você abra um pouco aqui a sua caixa de fórmula, sua barra de fórmula, e você utilize linha por linha para facilitar o entendimento. Quando a gente trabalha com funções aninhadas, eu também recomendo, fica mais fácil o entendimento da construção da sua função, ok? Então eu já vou dar o Alt Enter, desço uma linha. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou simplesmente atribuir a ponto e vírgula, e vou dar o valor de A. O valor de A é 25. Eu estou digitando, mas eu poderia referenciar lá na célula, ok, gente? Poderia selecionar a célula, só para a gente entender bem devagar aqui a função. Ponto e vírgula novamente, perceba que na sintaxe da função, ela fala, você vai fazer o cálculo ou quer o nome 2? Bem simples e intuitivo. Eu vou dar o Alt Enter, descer mais uma linha, e eu vou fazer o quê? A variável 2. Que vai ser o B, ponto e vírgula. Qual o valor de B? 25 também, poderia referenciar e não vou. Alt Enter, C, ponto e vírgula, 25 também, gente. E falta agora o D, ponto e vírgula, 25, ponto e vírgula, e vou descer mais uma linha. E agora acontece o que, gente? Eu não tenho mais variáveis para incluir, eu quero fazer o cálculo. Como que eu vou fazer isso? Simples, ó, depois que eu pus o ponto e vírgula, eu vou simplesmente fazer A mais B mais C mais D. Poderia ser uma subtração, poderia ser exponenciação, qualquer operação permitida no Excel e que seja lógico, obviamente, né, gente? E aí eu vou fechar parênteses. Olha o que aconteceu aqui, gente. Eu vou pegar aqui a minha seta, você incluiu um raciocínio, né, as variáveis, um valor para cada variável, e depois você pode fazer a conta. Tudo dentro da mesma função. Olha que interessante essa função LET, né? Agora eu vou dar Enter e ver se ela vai funcionar. E olha que interessante, gente, funcionou perfeitamente. Ela fez a conta aqui 25. Lembrando que eu poderia ter referenciado, né?
poderia ter referenciado direto na célula, funcionaria da mesma forma. Olha que interessante, gostei bastante de conhecer essa função let. Agora olha só, gente, imagina que você precisa criar números aleatórios com casas decimais. Por que eu falo isso? Nós temos duas funções para isso. A função aleatório, ela cria só as casas decimais, gente, de 0 a 0,99999. Então ela não chega no número inteiro, a menos que você faça alguns ajustes aí que a gente sabe fazer. Então a função aleatório só cria números decimais. A função aleatório entre é o contrário, ela só gera números inteiros. Quando você quer um número aleatório com casas decimais, por algum motivo, basta você somar essas duas funções e você consegue esse número. Olha que interessante. E nós vamos utilizar a função let para armazenar as duas fórmulas. Olha que legal. Se você pode armazenar uma letra, uma informação qualquer, você pode armazenar uma fórmula. Vamos ver se isso funciona? Igual a let, abro parênteses. Vou ver se eu consigo fazer um foco maior. Igual a let, vou dar o Alt Enter para a gente fazer linha a linha, ok, pessoal? O primeiro passo, gente, a gente dá um nome para a primeira variável, tá? Vou chamar de variável, que vai ser A, sem problema. Ponto e vírgula, a minha variável A vai ser uma fórmula. Então, vou simplesmente pegar aleatório entre, olha aqui, a função aleatório entre, vou dar o tab, e a função aleatório entre, eu quero números, deixa eu ver, de 1 a 50, ok? Muito legal. Eu vou dar o ponto e vírgula e vou descer para a minha variável B. A minha variável B, eu quero a função aleatório. Lembra que eu falei? A função aleatório, ela é muito interessante, mas ela não gera números inteiros. Ela gera somente números quebrados, de 1 a 0,99999, ok? Agora, se eu somar A mais B, que é o número inteiro mais o número decimal, o quebradinho, vai virar um número inteiro com casas decimais. Olha que legal. Eu vou dar o ponto e vírgula, Alt Enter novamente, e eu preciso fazer o que, gente? O cálculo. Olha aqui a minha sintaxe aqui pedindo, ó. Você quer o cálculo ou quer mais uma variável? Agora, como eu só tenho duas variáveis, eu preciso fazer o cálculo, que vai ser A mais B. Fecho parênteses e vamos ver se vai funcionar. Olha isso aqui, gente. Vou ampliar aqui embaixo. Basta agora utilizar o atalho F9. E olha só, gente, eu tenho números decimais utilizando quem? A função let. Olha só, gente. Olha a função como foi feita aqui na parte de cima. E olha só, quando eu utilizo o F9, ele fica me gerando números decimais, como eu expliquei. Eu somei a função aleatório entre, que só gera números inteiros, mais a função aleatório, que gera as casas decimais. Um mais o outro dá exatamente o que a gente precisa. Poderia reduzir as casas decimais aqui, ficaria perfeito, ó, F9, fico gerando os números conforme eu programei. Tá vendo? Bem legal. O mais interessante aqui, gente, é o entendimento da função let, né? Vou pegar aqui o marcador. Então a gente cria as variáveis conforme a necessidade. Eu criei A e B. Nesse caso, eu armazenei uma fórmula ao invés de armazenar um número qualquer. E depois eu realizo o quê? O cálculo, né, gente? Eu quero A mais B. Muito interessante, funcionou perfeitamente. Era isso que a gente tinha para hoje, como utilizar a nova função let no Excel. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.